Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Oi pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa conversa sobre Santa Teresa de Jesus, o nosso último vídeo, a nossa última conversa, chegando então na 7ª morada. Antes de mais nada, eu quero te convidar para curtir, compartilhar, me ajudar no processo de divulgação do nosso canal, porque quanto mais seguidores nós tivermos, tanto a mais pessoas o YouTube vai entregando aí os nossos vídeos e a gente consegue, levar a palavra de Deus a mais pessoas. Então peço que você nos ajude aí como você puder, mandando seus grupos de WhatsApp, porque isso também é evangelizar. Um outro convite que eu quero te fazer é para você me seguir também no Instagram. A gente vai, temos novidades, se Deus quiser, coisas muito boas aí no mês de janeiro, e a gente vai trabalhar aí o Instagram associado ao nosso canal aqui no YouTube. Então a gente vai ter, por enquanto não vou falar o que é não, vou deixar como dúvida aí para vocês, como curiosidade, mas a gente vai ter novidades então no mês de janeiro. Então me sigam lá, que lá também eu sempre aviso toda semana sobre os vídeos que a gente posta aqui, tá joia? E aí a gente entra então, na 7ª morada. Lembrando que a gente passou então, fazendo então uma pequena revisão, a gente passou então pela fase purgativa com a 1ª, 2ª e 3ª moradas. Passamos então pela fase iluminativa, depois que a alma já venceu então os pecados mortais, os pecados veniais enquanto vício. Entramos então nessa fase aí na 4ª e 5ª, um pedaço da 5ª morada. Entramos então na fase unitiva, que seria a 6ª, um pedaço da 5ª, 6ª e 7ª moradas. Eis que nós falamos no nosso último vídeo sobre Santa Teresa, sobre a 6ª morada. Falamos sobre um tempo de grande dificuldade, um tempo de grande sofrimento que a alma passa. A alma vive toda aquela angústia, aquele desejo de morrer para estar junto com o Senhor. Explicamos também todo o contexto em que isso acontece. Então a alma quer sofrer para estar mais com Deus, porque ela percebe que quando ela sofre, ela está mais ao lado do Senhor. E então a alma passou então pelo arrebatamento, por todos aqueles favores místicos tão elevados, e eis que ela entra então na 7ª morada. Aqui na 7ª morada, então, ela vai viver, ela é dividida então entre a união e o matrimônio. Mesmo dentro das 7ª moradas, você tem, digamos assim, uma hierarquia, um degrauzinho está acima do outro. Então a alma aqui, ela já se encontra, lembrem que o livro é todo escrito com essa ideia então do castelo, em que existem 7 moradas, aquelas pessoas que estão fora do castelo, são aquelas pessoas que nem sequer chegam a entrar então dentro de si. Essas pessoas sequer estão tão envoltas em pecado, tão longe de Deus, que estão longe de si mesmas. E como vai passando o tempo e o crescimento espiritual, a alma vai entrando 1ª, 2ª, 3ª, até chegar à 7ª morada, onde está o Senhor. Então a alma vai viver então em união com o Senhor, que é algo bastante interessante. E ela chega então a esse encontro com o Senhor, nesse aposento. Ela vai entrando aí, adentrando então essas moradas, até chegar no centro desse castelo, onde está o nosso Deus. E aí Santa Teresa faz a distinção no livro sobre a fase de união com a fase de matrimônio espiritual. Ela diz que existe muita diferença. O matrimônio está muito elevado, está muito acima da fase de união puramente. Ela faz uma comparação, como há uma distância muito grande entre quem são noivos, entre 2 noivos, e aqueles que já são casados. E ela diz que a diferença maior aí que existe entre a união e o matrimônio é justamente que na união, essa união com Cristo, ela ocorre, mas depois ela se desfaz no caso da união. Entretanto, no caso do matrimônio, essa união será então uma união contínua. Santa Teresa refere, ela relata ao longo do livro toda a sua experiência, mas ela nunca diz que é ela própria. O próprio livro, o próprio autor, o
o próprio editor, na verdade, sublinha, né, quando ela às vezes faz uma citação, embaixo tá assim, a própria autora, a própria santa, a própria santa. Então ela conta de uma experiência de uma pessoa muito íntima, né, ela não diz claramente que é ela, mas a gente consegue entender que se trata dela. Em que ela tem, então, uma visão, ela teve, então, nessa fase de união, uma visão imaginária. Né? Ela viu o nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que nós falamos que lá atrás, para entrar ali na união, quinta morada, na verdade sexta morada, Santa Teresa tem a visão de Jesus, né? Mas Jesus crucificado, não ele crucificado, mas o bom Jesus, né? Atado então à coluna. E aquilo transformou a vida dela de uma maneira muito grande. Eis que aqui ela vai ter uma visão, mas já é do Jesus ressurreto. Né? Ele já tinha morrido, então já tinha ressuscitado. E grandes são os favores e grandes são as graças que Deus derramou na vida dela e derrama também através dessa visão imaginária. Né? Ela salienta, uma coisa muito interessante, que esses favores são, na verdade, não para o entretenimento da alma, mas para que Deus possa ajudar na fraqueza da alma, para que essa alma possa, então, se santificar. Então Deus foi dando ao longo dessas 7 moradas aí favores e graças para o próprio processo de santificação. Fique bem claro que ninguém se santifica sozinho. Né? Nós precisamos de Deus, dependemos de Deus. Né? Quem faz o processo de santificação é o Senhor. A nossa única responsabilidade é não atrapalhar com os nossos pecados. Mas é o Senhor que santifica. Né? É o Senhor que santificou Santa Teresa. Santa Teresa é santa hoje, canonizada, porque bebeu da santidade do Senhor, porque o Senhor a santificou. Né? Então há nessa fase de matrimônio, então ela viveu então aí na união, partindo então para o matrimônio, esse favor, essa graça sobrenatural. E eis que um outro favor vai acontecer aqui também, né? Uma visão ainda mais forte, que é a visão intelectual. Ela refere que nesse caso no centro da alma, né? Ela diz assim, no centro então da alma, a Santíssima Trindade é desvelada, né? É mostrada, então, para a alma. Então, a alma sente no centro de si o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É extremamente interessante que a gente pode fazer, os santos, de um modo geral, né, vão referir essa experiência de um modo ou de outro, né? Te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eis que estava dentro e eu fora. Né? Deus está dentro de nós. E por mais que nós percebamos quanto somos ruins, quanto somos pequenos, é de fé nós acreditarmos, né, que nosso Senhor Jesus mora dentro de cada um. Cabe a nós lapidarmos, cabe a nós entrarmos dentro de nós mesmos, buscarmos esse Senhor que mora dentro de nós, ainda que sejamos homens e mulheres pecadores e pecadoras. Então, a gente pode fazer um parâmetro aqui com a própria experiência de Santa Elizabeth da Trindade, né? Que recebe aí, conhece então o mistério da Santíssima Trindade. Então a Santíssima Trindade é então revelada aqui. Né? Percebam o tamanho da graça que essa alma recebe em grau tão elevado de oração, né? em grau tão elevado de santidade. Né? Sentir Deus dentro de si, né? A Santíssima Trindade dentro de si. E no caso do matrimônio, essa graça acontece, mas ela não há essa separação, ela é contínua. É claro que existem as limitações aí, né, em relação a esse favor, que a alma não fica sentindo a Santíssima Trindade dentro de si todo o tempo, continuamente, né, mas de um modo mais singelo, ela vai sente então a Santíssima Trindade dentro de si constantemente naquelas almas que já estão, né, no estágio de matrimônio. Então aqui é uma união, né, essa visão intelectual no centro da alma, ela é algo que, no caso do matrimônio, continua. No caso da união, ela é fragmentada. A alma sente, mas depois ela deixa de sentir. Pensem no tamanho da elevação espiritual, o tamanho da graça que essa alma goza, de sentir Deus dentro de si durante todo o tempo. Por mais que seja um pouco mais existe esse favor, esse momento, esse êxtase que a alma sente, então, o Senhor, né, que é um momento mais forte, né, mas que depois, durante a vida, durante todo o tempo, né, estando ela fazendo Santa Teresa lá, rezando, ou não rezando com as irmãs, ou viajando de uma cidade a outra para fundar um mosteiro,
dentro de si ela sentia então a Santíssima Trindade. Né? Vejam o tamanho da graça que esse santo recebeu. Né? O tamanho da graça de ter Deus constantemente dentro de si e sentir isso, mesmo que aí de uma maneira um pouco, de uma maneira constante, né? Mesmo que não de maneira tão forte, porque como diz Santa Teresa, né? Se ela sentisse dessa maneira tão forte continuamente, ela não ia conseguir trabalhar, não ia conseguir fazer absolutamente nada. Percebam como é elevado. É uma alma que chama atenção, né? Como, por exemplo, São João da Cruz, nas suas obras positivas e negativas, né? Como São João da Cruz tem essa questão de nós não somos nada, nas suas obras negativas, né, que a gente chama. E por outro lado, depois, quando já chega, né, nas moradas mais elevadas, São João da Cruz vai e fala, você pode vir a tornar-se um Deus. É aquilo que é dito aqui, né, por Santa Teresa, mas de um modo implícito também. Sim, seremos deuses. Deuses por participação. Ele é Deus por natureza. Nós seremos deuses, mas por participação da sua condição divina. Então percebam o alto grau de união aqui. Né? No céu seremos todos deuses. Estaremos unidos a Deus, não um Deus por natureza. Somos simplesmente criaturas. Mas estaremos tão unidos a Deus que o próprio Deus nos transforma nele mesmo. É isso que é o matrimônio. Vejam que nós sabemos, o homem e a mulher, quando se dão em casamento, com a graça de um sacerdote, um padre, eles são uma só carne. Né? Há uma união profunda. E aqui a alma em sétima morada é essa união. Né? Sétima morada, união total, união contínua. Não é ainda uma união perfeita como será a união no céu, mas é um só com o seu Deus. É muito interessante porque nessa fase não há mais arroubamentos, não há mais aqueles êxtases tão fortes depois que se chega então ao matrimônio, porque a alma já está tão unida a Deus e as potências, as faculdades já estão tão purificadas que aquele sofrimento que vinha de receber graças tão elevadas, ele não acontece mais. E é muito interessante porque aí entraríamos então na obra de São João da Cruz para falar mais sobre isso, né? Mas que a alma já está tão unida a Deus, né, que o demônio já teme essa alma tão unida a Deus como ao próprio Deus. E o demônio muitas vezes evita de se aproximar dessa alma para perturbá-la, porque ela já está tão unida a Deus que ele sabe que se ele se aproximar dela para tentar fazer alguma coisa, ele então sairá prejudicado. Tamanha é a união dessa alma com o Senhor. Então vejam o grau elevadíssimo de espiritualidade, o elevado grau de união com o Senhor que essa alma vive aqui. Né? Claro que isso ainda não é tudo. Obviamente, essa união só vai se dar de modo perfeito após a morte. Né? Mas há algo bastante interessante aqui da gente ressaltar sobre o que se passa no interior dessa alma, porque se a alma lá na sexta morada quis morrer para se encontrar com o Senhor, né? Para se encontrar e estar com Deus perfeitamente, entre aspas, esse egoísmo aqui acaba. A alma já está tão unida a Deus que a única coisa que ela quer é fazer a vontade de Deus. Ela tem vontade de fazer coisas, né, para agradar ao Senhor, para ajudar na obra do Senhor. Né, quer agradá-lo. Quer fazer a vontade de Deus. Então ela não quer mais morrer para unir-se a Deus, para extinguir o seu sofrimento, para extinguir aquele anseio tão grande de Deus que ela tem. Ela quer apenas fazer a vontade de Deus. Vejam aquilo que diz Nossa Senhora ao anjo. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça em mim segundo a tua vontade, a vossa vontade. Ninguém neste mundo, criatura nenhuma, tinha espiritualidade mais elevada do que a Virgem Santíssima. Certamente estava em máximo grau de união com o Senhor, de matrimônio espiritual. E a vontade dela ali não era morrer para estar com o Senhor, mas a vontade dela era apenas fazer a vontade de Deus. Eis a grande maturidade espiritual aqui dessa alma, sobre a qual nós, né, pobres mortais, não tão elevados espiritualmente, né, precisamos nos espelhar para fazer a vontade de Deus. Se Deus enviar-nos sofrimentos, que Ele nos dê força para suportar esses sofrimentos. Que aceitemos sem resmungar e acreditemos e creiamos que esse sofrimento será para o nosso crescimento. Sem reclamar.
olhando para o Senhor firmes, e se Ele enviar graças, abramo-nos a graça. Abramo-nos aquilo que Ele nos quer dar, aquilo que Ele quer fazer. A nossa única vontade é fazer a vontade de Deus. É estar com o guarda-chuva fechado. Receber tudo aquilo que o céu quer derramar em nós. Isso é crescimento espiritual. Né? Por mais bonito que possa parecer, eu quero morrer para estar com o Senhor e etc. E é bonito, para ter coragem de verbalizar isso, tem que ser muito corajoso. Né? Ou está elevado espiritualmente ou ser louco. Isso foge totalmente do nosso consenso comum. Mas a maior elevação espiritual é fazer humildemente, bovinamente, a vontade de Deus. Faça-se em mim a tua vontade. Faça-se em mim a tua vontade. E a alma vive, então, né? É interessante porque o demônio não tem tanto poder aqui, né? Não tem poder aqui, de um modo muito interessante, porque as comunicações já não são mais angélicas como antes. Né? É claro que um anjo pode derramar uma graça, mas a união é tão grande que ela já vem do próprio Deus para a alma de uma maneira direta. Desse modo, o demônio não consegue perceber quando Deus derrama a graça sobre aquela alma. Diferentemente quando é um anjo que leva a graça. Porque se o anjo leva, então, a graça, sendo demônio também, o anjo ele percebe. E pelo princípio da igualdade do mundo espiritual, assim quando aquela pessoa recebe uma graça angélica, o demônio também vai poder tentá-la. Então por isso que é muito comum que muitas vezes as pessoas recebam graças angélicas, espirituais, e um tempo depois elas se refiram que elas se sentiram muito mal. Porque abre, né, para a ação do demônio, digamos assim. Então há essa união tão profunda e as graças que Deus comunica àquela alma são tão grandes e tão maravilhosas que que o demônio sequer consegue perceber. A alma vive um estado de quietude, uma tranquilidade na alma muito grande. É necessário entender o seguinte: essa alma pode pecar, Vinícius? Certamente. Ela pode voltar atrás? Certamente. Pode vir a cair em faltas e até mesmo pecados. Pecados, como diz Santa Teresa, pecados veniais, porque dos pecados mortais ela já está livre há muito tempo. Então não quer dizer que ela não possa vir a pecar, mas o Senhor sustenta-a com graça para que ela não caia então em pecado. E isso não quer dizer também que a pessoa perde as paixões. Né? A alma também tem as suas paixões e o Senhor permite muitas vezes que ela fique, como diz Santa Teresa, entregue então sofrendo, né? Em relação às paixões da qual aquela pessoa padece. Né? As nossas paixões podem vir por ação do demônio, como a gente sabe, mas podem vir também da nossa fraqueza humana. Né? O corpo, enquanto ele existir, né, ele vai ter as suas fragilidades, as suas fraquezas. Então a alma, ainda nesse grau elevado, ela vai passar. Né? A Santa Teresa fala até de um dia, que não dura muito tempo, às vezes um dia inteiro ou outro, mas que ela vai passar por essas dificuldades aí em relação aos sofrimentos com paixões, etc. Claro que é algo muito mais ordenado do que aquilo que acontece em outras pessoas que não vivem em estágio, né, tão elevado de graça espiritual. É muito interessante, muito bonito, né, perceber como Deus trabalhou, então, essa alma até aqui. Certamente é uma alma que vai para o céu, né, morrendo aí nesse grau tão elevado de crescimento espiritual, tão elevadamente, ela vai para o céu sem, né, precisar purgar, né, sem precisar passar pelo purgatório. Mas claro que são almas extremamente raras, né, as almas que conseguem efetivamente chegar em um grau tão elevado. Né? No meio disso tudo, né, o que nós podemos abstrair disso é essa luta pelo nosso crescimento espiritual. Por mais que o nosso crescimento não seja que não vamos viver, né, a maioria de nós, não vai viver tudo aquilo que viveu Santa Teresa, por mais que pareça uma realidade tão distante, as graças que Deus pode, vendo graças tão vultuosas que Deus derrama sobre as almas, nós precisamos buscar também, não as graças no sentido de favores, não as graças no sentido de êxtases e arroubos, não, mas o crescimento espiritual. Buscarmos aqui o nosso conhecimento interior,
buscarmos a virtude, a prática da oração, a prática do jejum, a busca por Deus, porque muito maior do que o maior dos prazeres deste mundo é o Senhor. É o Senhor. No Éden, estava lá o homem e ele cobiçou, né? Cobiçou, quis o fruto. Foi lá e comeu. Ele estava então no paraíso e foi expulso do paraíso. A gente sempre olha para o paraíso, mas a gente esquece que o maior paraíso, na verdade, era que no cair da tarde, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, andavam lado a lado com o Senhor. Não há paraíso maior do que isso. Não há paraíso maior do que deitar a sua cabeça na cama e dormir em paz com a sua consciência. Não há paraíso maior do que lutar todos os dias, por mais difícil e doloroso que seja, por sermos seres humanos, para sermos seres humanos melhores. Não há nada mais maravilhoso do que buscar o contato íntimo com o Senhor. Que apesar de todas as nossas fraquezas, limitações, dificuldades, essa busca consciente, essa prática consciente da fé, da virtude, da oração e, por que não, da religião, vai nos dando a graça de entender aquilo que realmente importa. Vai nos colocando de frente à realidade da vida. A oração nos coloca na realidade. A religião, a nossa fé católica, nos ajuda a interpretar a realidade. E vai nos integrando mais com a realidade da vida. E vai nos fazendo seres humanos melhores. Num contato mais profundo com Deus, num contato mais profundo conosco mesmos. E encontrar-se com Jesus, encontrar-se com o amado na sétima morada, é também encontrarmos-nos conosco mesmo. Com aquilo que há de eterno em nós, com aquilo que vai ficar. Porque muitas coisas passam sobre aquilo que nós somos. Mas ao fim da nossa vida, a nossa trajetória vai ter terminado. E vai ter fechado, então, o pacote e a nossa capacidade de crescer ou diminuir espiritualmente. Tudo está consumado, como diz nosso Senhor. Então, saibamos usar da nossa vida, desse curto tempo que nós temos aqui, para fazermos a vontade de Deus. Toda vez que você estiver passando por um sofrimento, por uma dificuldade, posicione-se dentro da realidade maior, sobre a qual toda a metafísica está sustentada. É a realidade que todos vamos morrer. A realidade que temos uma alma eterna. Eu não sei quais são os seus sofrimentos, mas eu tenho certeza que frente à alma imortal que você tem, esse sofrimento é nada. É nada. É absolutamente nada. Comparado com a glória que nos aguarda no céu, todo sofrimento aqui na terra é nada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.